Bom dia a todos os irmãos, graça e paz. Cá estou eu aqui nesta manhã para estar junto com os irmãos aprendendo mais daquilo que o Senhor tem para nós, né, na nossa EBD, na nossa revista. E hoje vamos estar aprendendo, né? Eu falo nós, porque eu também vou aprender junto com os irmãos sobre a nossa lição, né, da nossa revista, lição 10, cujo tema é quando a adversidade é incredulidade, né? Então, como os irmãos aí, quem tem as suas revistas em mãos ou a sua Bíblia, que já deixa aí pertinho de você para a gente poder estar aí compartilhando do que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Amém? Convido você agora a fechar os seus olhos para estarmos orando, pedindo ao Senhor que Ele nos dê instrução, esteja aqui nos guiando, para que nosso coração esteja aberto àquilo que Ele quer falar conosco. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Pai, por mais um dia na Tua presença. Te peço a Deus por cada irmão que está assistindo essa EBD, que o Senhor esteja com o coração, com a mente de cada irmão, que possamos estar aqui com o único objetivo que é aprender mais do Senhor. Nos instrua, Senhor Deus, nos dê sabedoria em tudo que formos aprender, Deus, na Tua palavra, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, como eu já falei, a nossa lição 10 da nossa revista, o tema é quando a adversidade é incredulidade, né? Então, para fazer uma introdução nessa lição, né, ela fala que é inevitável que nós não passamos por dificuldades, por aflições, por tribulações na nossa vida, né? Uns vão passar por muitas, outros por poucas, né? Mas vamos passar, né? Todos nós. E o texto base dessa lição é Isaías 53, né? Que fala sobre isso, né? Mais à frente a gente vai entrar um pouquinho mais nos detalhes, mas basicamente é isso, né? Que é inevitável nós não passarmos por aflições na nossa vida, né? E as adversidades, elas surgem de diversas formas, né? Elas podem surgir através de pessoas que a gente convive, elas podem surgir também por líderes injustos, né? Tanto no nosso trabalho, né? A gente fala líder, a gente só pensa na igreja, né? Mas não estou especificando isso, né? Mas líder em geral, né? Às vezes até o seu chefe ou algo parecido. E governantes também, né? Às vezes podem causar algumas adversidades, algumas aflições na nossa vida, né? E o inimigo também pode agir dessa forma, claro que se o Senhor permitir, né? E também da mesma forma o Senhor também pode colocar ou enviar provações específicas para nós, né? A fim dele cumprir e realizar os propósitos que ele tem na nossa vida. Então, são diversas as formas de aflições e adversidades que podem surgir, né? E elas vão surgir, né? É inevitável nós não passarmos por isso. E no tópico 1 da nossa revista, o tema é: em alguns momentos a adversidade vem do fato das pessoas não acreditarem em nós. Né? E como eu falei sobre o texto base dessa lição, é Isaías 53, e Isaías passou por isso, né? Naquele tempo ali em que ele vivia, e inclusive o versículo o texto começa com duas perguntas, né, que Isaías faz. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Claro que ele coloca aqui o braço do Senhor como uma metáfora, né, que representa o poder e a onipotência do Senhor. E naquele tempo ali, a mensagem de Deus, a palavra foi pregada, né, foi proclamada, mas o povo não quis dar ouvidos à palavra do Senhor, né? Eles estavam ali apenas interessados, focados nos seus próprios interesses, né? Eles andavam rebeldes e inflexíveis. Então, o objetivo do povo era acumular riquezas para si. Esse era o principal interesse, né? E com isso, eles queriam um caminho mais fácil, né? Eles não queriam abrir mão. Eles queriam um caminho mais fácil e com isso também não acreditavam em Deus e rejeitavam a palavra de Deus, né? E como está aqui no nosso tópico 1 da revista, a resposta para essa pergunta de Isaías quem creu na nossa pregação? Né? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? Então a resposta para essa pergunta é ninguém, né? Porque é impossível, né? Não tem como haver uma crença, eles acreditarem sem que houvesse ali a revelação divina.
né? Então a resposta para essa pergunta de Isaías é ninguém, né? Por conta da forma como o povo andava ali naquele momento, né? Desinteressaram totalmente, rejeitando a palavra do Senhor. Então por isso que Isaías ele coloca essas duas perguntas no início desse capítulo. E no tópico 2 aqui da nossa revista, o tema é: a incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem amamos, né? Então, nós temos que confiar plenamente no Senhor, né? Descansar no Senhor, crer que o Senhor é poderoso para fazer, né? E muitas vezes nós colocamos alguma coisa diante de Deus, algo que às vezes parece impossível ou que, né, causa algumas aflições no nosso coração, nos deixa até inquietos, e colocamos isso diante do Senhor, né? Sendo que ao mesmo tempo que a gente coloca diante do Senhor e pede para que a vontade do Senhor seja feita, o nosso coração continua angustiado, né? E eu acredito que é porque a gente não está plenamente confiando no Senhor, né? Desculpe o termo, mas parece que a gente está confiando, desconfiando, né? Porque nós não descansamos, né? A gente continua ali um pouco na dúvida se realmente algo de bom vai acontecer por conta da situação, né, em si. E às vezes até chegamos a falar, não, Deus está no controle, mas não, eu confio no Senhor, mas então não tem que ter mais, não tem que ter vírgula, não tem que ter, não tem que acrescentar nada, né? Nós temos que apenas confiar e ponto final, né? Crer que o Senhor vai fazer, né? Às vezes não conforme a nossa vontade, mas o Senhor vai agir, porque o Senhor é poderoso. Amém, irmãos? Amém. Então, como vemos aqui na lição, a incredulidade, ela impede as bênçãos de Deus para nós, ela impede que as bênçãos do Senhor nos alcancem. Então, aqui ele até cita um exemplo de alguns israelitas, né, que foram impedidos de contemplar ali a terra prometida, né, como está lá em Hebreus 13, versículo 19, né, por conta da incredulidade. Né? E como está em Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. Então, irmãos, basta confiar, descansar plenamente no Senhor, porque o Senhor é poderoso. Servimos a um Deus do impossível. Então, o Senhor vai fazer, então descanse no Senhor. Como está aqui na nossa revista, né? No tópico 2, ele diz assim: a incredulidade também denota invariavelmente desobediência, rebelião. Em todas as suas formas, ela é uma afronta direta contra a veracidade de Deus, sendo esse o motivo porque é um pecado tão hediondo. Os filhos de Israel não entraram no descanso oferecido por Deus por dois motivos, né? Faltava-lhes a fé e eles eram desobedientes, né? Como está lá no livro de Hebreus. Então, irmãos, precisamos mais uma vez reafirmar aí que não podemos ser desobedientes, né? A incredulidade, ela também gera desobediência, né? Ela também é vista como desobediência. Então, precisamos, além de confiar e descansar no Senhor, sermos obedientes à sua palavra. No tópico 3 da nossa lição, diz assim: precisamos perseverar em nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia, para que por meio de nós as pessoas venham a conhecer ao Senhor. Então, é testemunharmos, né? Perseverar nisso, né? Qual tem sido o nosso testemunho de fé? Como as pessoas têm visto a nossa forma de crer, a nossa forma de confiar no Senhor? Né? Será que tem sido um testemunho bom? Será que tem sido algo que é questionável? Então, como anda a nossa fé? Né? Porque dessa forma também vamos alcançar algumas pessoas. Então, também é algo como testemunhar, né? Perseverar. E o que é perseverar? É ser constante, permanecer, persistir, continuar, conservar-se. Fé cristã bíblica é a crença ou atitude de confiança em relação a Deus, envolvendo o compromisso de alguém com a vontade de Deus. E em Hebreus 11 diz que a fé já estava presente na experiência de muitas pessoas no Antigo Testamento, como elemento essencial de sua vida espiritual. Então, precisamos exercitar a nossa fé diariamente, né? Não é só quando estamos ali na igreja, quando a gente ouve alguma palavra,
ou através de uma música, mas é algo constante em nossas vidas, né? Perseverança, né? Precisamos exercitar essa fé. E de que forma a gente pode exercitar essa fé? Colocá-la em prática diariamente, né? Ela aumenta através da oração, porque ela aumenta através da oração, através também do estudo da palavra, ela é fortalecida, né? E ela se cumpre quando nos submetemos diariamente ao Senhor. Então, crer e obedecer, eles andam lado a lado, né? É algo que deve ser junto, né? Deve andar junto, né? Nós temos que crer, perseverar, testemunhar e obedecer ao Senhor, confiar aí plenamente no que o Senhor tem para nós, né? Atenção e cuidado. Nesses tempos que estamos vivendo, a fé tem tido seu significado enfraquecido, né? Alguns usam usam a fé para indicar autoconfiança. No entanto, a fé verdadeira é confiança em Deus e não em si mesmo, né? Recebemos e mantemos uma forte confiança contemplando a Cristo com a fé que essencialmente medita em sua glória e em seu trabalho contemplado. Sendo assim, ele está intercedendo por nós e levando em seu corpo as marcas da nossa redenção. E chegando já ao final aqui da nossa lição, para pensar e agir, né? Paulo exorta os crentes a examinar a sua fé, né? Então, como eu perguntei anteriormente, né? Da mesma forma que Isaías ali ele perguntou no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? Será que essa pergunta também cabe a nós? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? Será que essa pergunta também cabe a nós? Será que temos dado crédito à palavra do Senhor? Será que estamos apenas focados nos nossos próprios interesses, né? Não estou falando aqui que a gente está fazendo como aquele povo ali que estava preocupado em guardar tesouros, né? Não estou falando dessa forma, mas no sentido de descansarmos no Senhor, de crer, né? De não sermos incrédulos, né? Porque muitas vezes eu já cansei de ouvir essa expressão de que a gente ora com muito fervor quando é uma dor de cabeça, mas quando é alguma outra doença, vamos usar aí o coronavírus, né? A gente já não é tão fervoroso, né? Eu não estou generalizando, né? Mas a gente acaba não sendo tão rigoroso na nossa oração, tão fervoroso, porque a gente olha a proporção da doença, né? Então nós temos que olhar a proporção do nosso Deus, o quanto Deus é poderoso para fazer, né? E quanto Ele é soberano, o quanto Ele nos ama, né? Ele entregou seu Filho na cruz por nós, então que Ele não dará também a todas as outras coisas, né? Então vamos fazer essa análise, né? Vamos meditar naquilo que temos errado, né? Porque será que a gente não tem pedido tantas coisas ao Senhor e essas bênçãos não têm chegado? Por que será? Né? Será que é porque a gente tem sido incrédulo nas nossas orações? Será que é porque não estamos confiando ali plenamente? Será que estamos sendo desobedientes, né? Será que estamos dando crédito a essa palavra, ao poder do Senhor? Então vamos parar e fazer essa análise, né? Porque dessa forma, quando a gente nos colocarmos ali na vontade do Senhor, as bênçãos do Senhor vão nos alcançar. E para finalizar aqui a nossa lição, para pensar e agir, Paulo exorta os crentes a examinar a sua fé, né? Como eu acabei de falar. Em 2 Coríntios 13, versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceres na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então, vamos nos analisar, né? Vamos olhar como anda a nossa fé no Senhor, né? Em sua palavra também. Porque, como já foi falado aqui, não podemos ser incrédulos, não podemos ser desobedientes e temos que perseverar, né? Persistir naquilo que o Senhor tem para nós, porque servimos a um Deus poderoso. E aqui, nessa última parte da lição, examine sua vida pela evidência da salvação. Essa evidência deve incluir, então ele dá oito evidências aqui
8, né? 8 evidências aqui para incluirmos na nossa vida diária, né? Então, é uma forma já de analisarmos como anda a nossa vida cristã, né? Como anda a nossa fé, o exercício da nossa fé. E em primeiro aqui ele dá confiança em Cristo, que está lá em Hebreus 3, versículo 6, que diz assim: mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, essa é a primeira evidência que Paulo nos dá, né? A confiança em Cristo. E a segunda é obediência a Deus, que está lá em Mateus 7, versículo 21, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E em terceira evidência aqui é o crescimento na santidade, que está em Hebreus 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E em quarto aqui ele nos fala sobre o fruto do Espírito, né? Versículo bem conhecido de todos, que fala sobre o fruto do Espírito. A gente até às vezes acaba errando falando os frutos, né? Mas é o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, versículo 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Em quinto, ele fala sobre o amor entre os irmãos, que está lá em 1 João 3, versículo 14, que diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. E seguindo aqui nas evidências que Paulo nos dá, em sexto lugar, ele fala sobre a influência positiva sobre outras pessoas. E ele dá o versículo aqui de Mateus 5, versículo 16, que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em sétimo, ele fala sobre o apego aos ensinos dos apóstolos, né, que está lá em 1 João 4, versículo 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Como oitava evidência, ele fala sobre o testemunho do Espírito Santo dentro de você. Mais uma vez aí, falando sobre testemunhar. Ele dá aqui o versículo de Romanos 8, versículo 15 e 16, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, Paulo aqui nos deu 8 evidências para incluirmos na nossa vida, né? E para pensarmos e agir, não apenas meditarmos nisso, mas colocar em prática para que haja um crescimento em nós, né? Então, essa foi a lição de hoje da nossa EBD. Falamos sobre incredulidade, falamos também sobre desobediência, sobre testemunhar a nossa fé, sobre confiar em Deus, né? E sobre nós descansarmos no Senhor, né? E para que dessa forma as bênçãos do Senhor nos alcancem, porque como foi falado, as bênçãos do Senhor, o Senhor pode impedir que as bênçãos cheguem até nós por conta da nossa incredulidade. Então, basta confiarmos no Senhor, ter fé, né? Crer no poder do Senhor, crer que o Senhor é poderoso para fazer. E eu quero deixar para os irmãos o versículo de Efésios 3, 20, que diz assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante o seu poder que atua em nós. Então, irmãos, vamos confiar no Senhor, confiar no seu poder, né? Eu sei que estamos vivendo num tempo muito difícil, né? Que às vezes até coloca a nossa fé em prova, né? Mas temos que ter fé que essa pandemia vai acabar.
ter fé que basta uma palavra para o Senhor acabar com essa situação, né, e voltarmos à nossa vida normalmente, né, porque agora falam tanto sobre o novo normal, né, mas temos que confiar que tudo vai dar certo, que o Senhor está no controle, sim, né? Não, que as coisas não são no nosso tempo, mas são no tempo do Senhor. Então, se alguma coisa que você colocou diante do Senhor ainda não aconteceu, creia que o Senhor está no controle e no tempo dele, na forma que ele quiser, até porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Então, é dessa forma que temos que agir, né, na nossa vida diária, na nossa vida com o Senhor, né? Orando, buscando a sua palavra e se submetendo ao Senhor todos os dias, rendendo, colocando ali a sua vida totalmente em submissão ao Senhor, crendo e obedecendo, né, na sua palavra. Então, convido os irmãos a fecharem os seus olhos mais uma vez. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por essa palavra e que ela cada dia seja cultivada em nossos corações. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais uma palavra, Deus, que o Senhor ministra em nossos corações, por essa EBD, Senhor Deus, por cada irmão que está assistindo. Ó Deus, que se cumpra em nós o Teu querer, a Tua vontade. Senhor Deus, com a nossa vida espiritual, ó Deus, fortalece, Senhor Deus, as nossas vidas, nos sustenta, Senhor Deus, seja a nossa força, Senhor Deus, diariamente, para que possamos te buscar com intensidade, para que possamos orar mais, para que possamos te servir da forma que o Senhor merece, Senhor Deus, na forma que o Senhor deseja que façamos. Ó Deus, somos imperfeitos, somos pecadores, ó Deus, mas servimos a um Deus poderoso que pode todas as coisas, servimos ao Deus do impossível. Então, pedimos a Deus perdão, ó Deus, pelas vezes que duvidamos, pelas vezes que fomos incrédulos, ó Deus, naquilo que o Senhor colocou para nós, mas queremos estar, Deus, mais uma vez aqui submissos à sua palavra, Senhor Deus, crendo, ó Deus, que Tu és um Deus poderoso, Deus, e tudo acontece, Deus, conforme a Tua vontade e Teu querer. Ó Pai, continue abençoando as nossas vidas, ó Deus, continue nos conduzindo naquilo que o Senhor tem para nós. Isso que eu te peço, ó Pai, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então fiquem com Deus aí, tenham um dia abençoado pelo Senhor e como está aqui na última parte da lição, para pensar e agir. Então, pense, medite sobre tudo que foi falado e coloque em prática para que o Senhor faça algo grande aí na sua vida e na sua casa. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos e que vocês tenham um dia abençoado.